Ah, você faz isso aqui para o seu ciclo dopaminérgico e não sei o que. Massa, isso tudo é muito legal. Mas isso não se sustenta sem propósito. Quando você não sabe para que você faz uma coisa, destrói tudo. Todos os pilares começam a se correr, porque uma vida que tem sentido é uma vida que tem compromisso. Ser livre é ser livre para escolher quais responsabilidades você quer. Isso custa caro você encontrar um caminho para você. Muito Sim, caro. custa caro. Custa tudo. A única coisa que você tem que é insubstituível é seu tempo de vida. Mas assim, nós estamos em uma grande crise mundial. E essa crise é a falta de pertencimento, mais conhecida como anomia, né? Me conta mais sobre isso. A anomia é o sentimento de não pertencer a nada nem ninguém. Simples assim. O cara se olhar no espelho e falar, quem sou eu? Porque há uma grande falácia em pensar sobre si mesmo, porque não é você quem diz quem você é. São as pessoas que te cercam, que te atribuem papéis. Eu sou pai porque minha filha olha pra mim e diz que sou pai. Eu sou amigo porque os meus amigos me dizem que eu sou amigo. Eu, sozinho, excluído em casa, sem amigos, sem família, sem propósito, olho pro espelho, quem eu sou? Nada. Porque se ninguém me atribui nenhuma função social, eu não existo. E se eu não existo, eu estou em angústia, eu estou em sofrimento. Entende? Então a anomia, ela é assustadoramente angustiante. E o que me incomoda profundamente é o fato de que ninguém fala dela. Todo mundo fala dos sintomas que ela causa. Todo mundo. Eu imagino que você deve saber. Né? Ansiedade, depressão. Isso tudo é sintoma, pô. Quando sabe o cara que tá com uma gripe e ele toma um paracetamol e aí diminui, por exemplo, sei lá, dor no corpo. Ele tá tratando a gripe? Não. Ele tá tratando só o sintoma. O vírus continua ali. Entende? E o que eu observo hoje é que para você enfrentar as perguntas que realmente importam, você tem que estar preparado para ser quebrado ao meio, para ser estilhaçado. Se você não estiver pronto, você só vai tratar o sintoma. E o que mais nós temos hoje em dia é uma tendência. E eu não digo isso, entenda que as coisas não são exclusivas. Uma coisa não exclui a outra. Eu vejo uma tendência agora no mundo, falar os life hacks, biohacking. Ah, você faz isso aqui para o seu ciclo dopaminérgico e não sei o que. Massa, isso tudo é muito legal. Mas isso não se sustenta sem propósito. Você entendeu? Total. Quantas vezes... 100%. Cara, quantas vezes eu tenho clientes na clínica que chegam para mim, eles têm a vida perfeita? Eles ganham muito bem, eles têm família, eles têm tudo o que eles queriam. E estão pensando em dar um tiro na cabeça. Aí você se pergunta, como assim? Como é possível? Pois é, quando você não sabe pra que você faz uma coisa, destrói tudo. Todos os pilares começam a se correr, entende? Isso é muito preocupante, porque o que nós mais temos por aí são pessoas que não sabem por que estão acordadas. Já parou pra pensar que insano é isso? Cara, eu não sei. Eu sou bem sério com você e falo. Mas não... é fascinante isso, porque você ao menos tem a coragem de dizer isso. Entende? E pra responder essa pergunta, eu adoro a pergunta do Viktor Frankl, que é selvagem. Que ele diz, então tá bom. Me diga, Lutz, por que você não se matou ainda? Essa é a pergunta. A primeira resposta que veio na sua cabeça é o sentido pelo qual você tem que batalhar na sua vida. Caralho. É interessante isso, né? É interessante. Porque muita gente vai falar, meu pai, meus filhos, Ele vai encontrar uma resposta instintiva pra se proteger, e essa resposta é que estava guardada nas vísceras. E é ela que tem que servir como propósito, como uma guia principal. Legal, né? Isso é muito legal. E isso é interessante porque a psicologia, ela passou por um processo terrível de psicologismo, né? Que é tipo assim, não, mas as suas intenções, elas têm correlação direta com os traumas que você possui. Legal, nada disso importa. Você entende? Se for para pensar, nada disso importa. E quando eu encontrei essa ideia de uma psicologia de caráter mais... O termo pode ser interpretado de forma errada, tá? De caráter mais espiritual. No sentido de que eu não me prendo tanto a você, ao seu funcionamento, a quem você é de fato. Eu me prendo a qual é o seu propósito na causa maior. Essa causa maior pode ser a que você definir. Pode ser conquistar o mundo, sei lá, ser salvo por Deus, tanto faz. Mas quando eu começo a conversar com os meus clientes, tá, ok, você tá no barco, você trocou de barco agora seu barco tem ar-condicionado, tem remo, tá lindo, né? Você botou uma esposa pra remar do teu lado, massa, mas pra onde você tá indo? Pra quê? Se você repete como uma criança teimosa a pergunta, pra quê? O cara vai bater num beco sem saída, entende? Doido, né? É o tipo de pergunta que eu já me fiz, assim, pra que eu faço o que eu faço, sabe? Uhum. E aí você vai vendo que no início era por um motivo e esse motivo vai mudando, né? Você vai vendo que, pô, o dinheiro, o status não me trouxe aquilo que eu achava que traria. Uhum. Porque é uma corrida, o dinheiro ele é ferramental por definição.
ele é um catalisador. O dinheiro na mão de quem sabe o que faz milagres. Na mão de quem não sabe, faz tragédias. Total. Né? E o problema é que quem hoje está na corrida da sobrevivência, a maioria, né? Ele acha que isso é uma falácia. Aí vem aquelas frases, melhor tá chorando em Paris do que na favela, sabe? Aquelas coisas assim. E eu entendo de onde isso vem, eu respeito 100%. Mas na prática não sustenta. Se você foca a tua vida em adquirir aspectos ferramentais, materiais, você vai adquirir massa, você vai ficar muito feliz. A partir que as luzes se apagam e você deitar na cama, você vai pensar, mas e agora? E você vai ter que encontrar outra coisa pra comprar. E quando você comprar aquela outra coisa, você vai perguntar de novo, e agora? Só que chega uma hora que você não ganha mais a corrida. E aí você, como eu disse, começa a pensar em suicídio, se deprime, toma gotas de Rivotril pra dormir, entende? Cara, eu gostei muito de uma frase incrível que eu li. O mal que nós temos hoje é que... Imagine que o mar está em maré cheia e ele retrocede e entra pra maré baixa e um recife aparece. Seria tão ilógico você apontar para o Recife e dizer que a culpa é dele de estar ali. Porque nós temos que falar do mar que retrocedeu. Então veja que quando você não está com a tua alma, com a tua mente preenchida, os recifes começam a aparecer, que nada mais são do que as sintomáticas da falta de propósito, né? O ser humano, cara, ele é como uma corda de violão. Existe um negócio chamado noodinâmica. Nada mais é do que você tem que afinar essa corda. Uma corda muito frouxa não faz som. Uma corda muito apertada estoura. A corda tem que estar na pressão correta. O mesmo acontece conosco. Nós somos seres de perseguição. A gente está acostumado a correr atrás de mamute. Lançar lanças e ir para o próximo objetivo e conquistar. Se você não sabe qual é o seu próximo mamute, vai dar ruim. Te faço uma pergunta então sobre isso. Então, grande parte do sentido da vida ali, esse propósito, é criar novos objetivos e ir atrás deles e conquistar, depois criar outro e conquistar? Eu diria que sim. Nesse ponto, eu adoro aquela conduta mais absurdista do Albert Camus, né? Ele basicamente fala o seguinte: a realidade não tem sentido. A gente roda numa rocha em volta de uma estrela e é muito louco, né? Se for pra pensar, do ponto de vista factual, é muito louco o que a gente vive. É absurdo, por definição. Né? E de repente você tá aqui, aí seu amigo, sei lá, morre num acidente amanhã, daqui a pouco você ganha na loteria, é tudo muito insano, né? E Total. O primeiro passo é você aceitar que a realidade é absurda, por definição. Ela é louca, né? Coisas que estão... E ela é absurda porque você é incapaz de entendê-la, não quer dizer que ela não tenha sentido. Entende? Tem uma diferença aí. Talvez tudo o que aconteça tenha um sentido. Você só não consegue vê-lo e por isso julga absurdo, né? Então, entendendo que a realidade é absurda, qual é o maior ato de resistência que um indivíduo pode fazer? Olhando para o absurdo, dizer, eu vou criar um sentido para mim. Entende? Em um universo onde rege o absurdo, você escolher criar um sentido para si próprio é um ato de rebeldia. É o maior ato de rebeldia que você pode criar. Porque o universo tende ao caos, né? E aí você, aquele trequinho ali no meio do nada, rodando naquela rochinha, ousa em criar uma lógica e um sentido. Entende? E nós temos essa capacidade. Diferente dos animais que seguem suas naturezas, o cachorro, ele é um cachorro. Ele pode tentar o quanto ele quiser, qualquer coisa. Ele não sonha em ser humano. Ele não sonha em enviar foguetes para o espaço. Nós podemos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade que é vista, por exemplo, pela religião como livre-arbítrio, mas dentro do ponto de vista prático, você pode escolher qual quest você pega nesse RPG. E o medo de escolher a quest errada? Você vai errar. Entenda que você vai errar. O teste não é o teste. Tem um canal que eu adoro, cara, assim, eu sou fascinado, que é o Dry Creek Wrangler School. Muito Você bom. conhece, né? Ele lançou recentemente, acho que ontem, um vídeo, The Test is Not a Test. E basicamente, eu concordo 100%. Veja, a vida, ela é criada para falhar. Porque até onde eu entendo, se você não tá escondendo nada de mim, você vai morrer também, certo? Boa. Ok, eu também. Isso significa que você não vai sair vivo daqui, logo podemos, vamos dizer aí, generalizar que a vida, ela é fadada ao fracasso. Você é fadado a fracassar. Do ponto de vista de que não importa o quanto você prospere enquanto vivo, daqui 100 anos ninguém sabe quem você foi e você foi esquecido. Certo? Sim. Se o teste é feito para fracassar, o que importa não é o resultado do teste. O que importa é como você reage a ele. Então a grande sacada é entender que a vida, ela é sofrimento. Aqui, a gente tá aqui, não sei, novamente, cada um atribui os sentidos que quiser de caráter espiritual ou não. Mas a vida é sofrimento.
é desconforto, é fome, é sono, é frio, né? É morte de gente que você ama, é perder dinheiro, é ser traído, é mentirem pra você. Essa é a vida. O que interessa é como você reage a ela. Eis a grande questão, né? Quais são os fatores, as sujeiras que as pessoas colocam, tipo, na lente que elas veem o mundo que impedem elas de enxergar essa realidade da vida, sabe? Nós já... eu fui prolixo demais. Não, muito pelo contrário. Nós já estamos em um mundo onde você nasce com muitos handicaps. Você já nasce com muitos pontos negativos, né? Hoje você tem uma sociedade líquida, né? Já seguindo aquela lógica de Bauman, né? Nós temos tudo muito volátil. Hoje você está com alguém sabendo que se não for conveniente, você pode deixá-la. E eu entendo. Mas saiba que isso gera um sentimento líquido. Tudo é líquido, nada faz sentido. Hoje eu estou aqui, talvez amanhã eu não possa estar. Hoje eu estou com ela, daqui a pouco eu posso não estar. Hoje eu estou nesse trabalho, daqui a pouco eu mudo. E tudo bem, você pode fazer isso, mas essa liquidez, ela é aplicada também em como a gente pensa sobre a nossa vida. E tudo começa a não ter muito sentido. Porque uma vida que tem sentido é uma vida que tem compromisso. A palavra-chave que estão esquecendo hoje em dia é que a gente luta por liberdade. Que maravilhoso. Eu adoro a ideia de lutar por liberdade. Mas a liberdade não tem sentido se ela for separada da palavrinha responsabilidade. Entende? Aí você torna a liberdade caótica. Ou talvez até mesmo como uma libertinagem. Você confunde tudo. Porque ser livre é ser livre para escolher quais responsabilidades você quer. Não é ser livre de responsabilidades. E há uma confusão aí. E como eu disse, se existe um Deus, Deus é o tempo. Porque eu posso te garantir, o cara que discorda hoje e vive a vida que nem um louco, daqui 30 anos a gente conversa. Os homens, de fato, são aqueles que... E quando eu digo homens, é porque eu penso como homem, né? E sou homem, né? Mulheres, por favor, façam a tradução adequada. Total. O homem, ele é o homem que é porque ele carrega um fardo. Veja, eu gosto muito de uma explicação do Jordan Peterson. Ele fala assim, se você se sente um inútil, você não tem a menor ideia de por onde começar, pega aquela caixa e coloca ali. Você pode ser um inútil, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa. Porque um homem é definido em grande parte pelas responsabilidades que ele aceita. E isso pra mim fez total sentido. Porque conforme eu fui crescendo, né, eu tenho um histórico que eu saí de buracos muito profundos durante a minha adolescência, na minha jovem adultice, né? E eu fiz escolhas e quanto mais eu ganhei responsabilidade, melhor eu me tornei. Eu não sou nem de perto perfeito. Mas hoje, pensa comigo, se eu falar qualquer bobeira, se eu fizer qualquer bobeira, não se trata só do Júlio. Se trata do Júlio, das filhas, da esposa, da família, dos amigos. Eu vou estar destruindo um monte de gente no processo. Então isso meio que me força a ser bom, a ser melhor, a lutar cada vez mais, a buscar por crescimento constante. Então, a responsabilidade engrandece o homem. Nada mais é do que o trabalho enobrece o homem, entende? Acontece que as pessoas têm, essa impressão que eu tenho, hoje em dia tem um certo receio de ter responsabilidades, né? Você vê que a galera não quer mais ter filhos, porque é muito difícil, a galera não quer passar dias e dias estudando um assunto e, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado, sei lá, porque é muito difícil. A gente não tá afim de carregar esse peso, né? Não carregue e sofra. Mas pior, sofra sem sentido. Preste atenção, é inescapável o sofrimento. Ou você sofre porque você tá dormindo mal porque você tem uma criança recém-nascida em casa, ou você sofre sozinho no teu apartamento, comendo demais e se perguntando por que você é essa coisa horrorosa que você virou. O sofrimento está presente em ambas situações. Pelo menos um tem sentido. Entende? A gente sempre vai sofrer. Sempre. Parta desse princípio. Quanto mais você tentar fugir do sofrimento, mais forte ele vai socar a tua cara quando ele tiver uma oportunidade. E é como eu digo, cara, você pode ser o bichão, cara. Você pode fazer tudo. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você deita na sua cama, com as luzes apagadas, os fantasmas atacam. Entende? Já eu deito na minha cama e durmo. Mas custa caro, né? É importante entender isso. Custa caro você encontrar um caminho pra você. Como Muito assim, caro. custa caro? Custa tudo. Custa tudo que você tem. Custa todos os seus hábitos. Por exemplo, sei lá, quanto tempo você passa no Instagram hoje? Se eu pegar meu celular, você vai ver, eu passo menos de 3 minutos todo dia. E eu sou criador de conteúdo. Por quê? Porque tem um livro maravilhoso do Santo Afonso Ligório. Preparação para a Morte.
E aí ele fala um capítulo específico sobre tempo desperdiçado. Ele diz que não há maior pecado do que o passatempo. Porque veja, a única coisa que você tem que é insubstituível é seu tempo de vida. Todo o resto, se você perder carro, você dá um jeito de reconstruir. Cada minuto que você perde, você não tem de novo. Você pode ter certeza absoluta que quando você estiver no seu leito de morte, você ia pensar, putz, aquela horinha a mais que eu gastei no Instagram ia fazer falta. Entende? Então, a gente é muito displicente com o uso do nosso tempo. E muitas vezes não é culpa nossa, é culpa da nossa ignorância. Porque hoje nós somos excelentes vacas leiteiras de atenção. Né? As Big Techs construíram ferramentas específicas para manter você preso. E você se deixou aprisionar. E você se deixou aprisionar e vai sofrer por isso. Porque você, além de perder tempo, você ainda cria todo um hábito extremamente destrutivo, que é comparar-se com outros em um viés completamente míope. Porque, como estávamos conversando antes de ligar a câmera, né, a gente só posta o que é bom. E aí você vê todo mundo feliz e você na miséria. Aí você pensa, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu sou um fracassado? Pelo visto eu sou. Entende? Então você vê o tanto de coisas. E isso a gente só tá falando de Instagram. A gente falou de uma pontinha, né? Um micro ponto. Aí você imagina, o cara só come porcaria. Mano, você tem uma máquina incrível na tua cabeça. Pensa comigo. De tudo que nós conhecemos no universo, você tem a máquina mais complexa que a gente já encontrou até agora. Pode ter outras, mas por enquanto, você é o crème de la crème. Né? Você é o monstro do ponto de vista de evolução biológica. Essa máquina, ela precisa de gasolina Podium, certo? Aí o cara tá comendo o McDonald's, né? Tá comendo lá o hamburgão, né? Da esquina. Cara, se você... já diz Rammstein, né? Wenn du bist, was du isst. O que você come torna o que você é. Aí você imagina, o cara passa o dia se enganando no Instagram, ele passa o dia comendo junk food. Como você acha que esse cérebro vai rodar? Se eu pego uma Lamborghini e boto a gasolina do posto do Zé, adulterada, você acha que ela vai ter performance? Não vai, pô. Vai arrebentar o motor inteiro. E aí você tem a alimentação, você tem a distração, né? Isso, a distração entre Instagram, tá tudo, né? E você tem todo o restante ainda. Você tem, por exemplo, a proposta de cardápios sexuais, como o Tinder, né? O Tinder, pra mim, é um ato masturbatório. Ele não é uma relação entre pessoas. Você escolhe uma pessoa, você tá ali, né, no cardápio, escolhe uma pessoa. Essa aqui é bacana. Você vai lá, se masturba com ela e vai embora. Porque você a usa como um saco de carne. E quando você a trata como uma peça de carne, ela não é outro ser humano. Então você vai lá pra se masturbar usando o corpo de alguém, certo? Você só foi lá pra ter prazer e vai embora. Beleza. Só que isso gera um efeito colateral trágico. Você se acostuma a olhar pra outras mulheres como sacos de carne. E quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser pra você fazer vinculações humanas com outras mulheres. Isso se aplica ao contrário também. Quando você se acostuma a usar o corpo de outra pessoa, sem responsabilidade ou consequência, você cria uma armadilha pra si mesmo. Porque em um casamento isso não pode acontecer. Em uma vida feliz a dois, você tem que ver a tua esposa como um outro ser humano, com as necessidades dela, com as negociações necessárias para que você possa ser feliz, com os sacrifícios. E se você tá acostumado a usar um cardápio de restaurante, você não vai, cara. Você não vai. Não vai conseguir ser feliz com outra pessoa do teu lado. Então, veja, é uma miríade de coisas, todas focadas em arrebentar contigo.